E o que essa garotinha aqui, a Bíblia Sagrada, fala sobre o aborto. Nossa principal passagem sobre o aborto é no livro de Êxodo, até mesmo em Mateus, Lucas ou João, no livro dos discípulos. Muitos perguntam o porquê disso, ou até mesmo o como. Bom, meu nome é Gessé Henrique, eu tenho 14 anos, seja bem-vindo ao que a Bíblia fala sobre o aborto. Esse vídeo vai ser em duas partes, postado hoje, domingo, e outro dia na quarta-feira. Gente, a Bíblia é a Bíblia Sagrada, o que todos conhecem, certo? Bom, se abrirmos o livro de Êxodo, onde conta a história de Moisés e o povo de Israel, que é uma família, onde foi destinada para representar a imagem e semelhança e o nome de Deus na terra, se você ver o que fala sobre o aborto, você não tem como um cristão defender ideologias de aborto como tema esquerdista. Gente, o aborto, dentro ou fora do ventre, é você matar uma criança. Pense comigo, matar uma criança. Se a humanidade acha que é normal matar uma criança, qual pecado mais ela pode fazer, ela pode cometer? Por isso, eu vim mostrar para você o que a Bíblia fala sobre isso. Toda vez que na Bíblia, que é permitido ou é normalizado o aborto, até mesmo obrigatório, Deus interviu, mandando um salvador ou até mesmo ele mostrando que é errado. Gente, vamos abrir o livro de Êxodo. Livro de Êxodo, não é bem nesse capítulo, só abri para deixar como exemplo para vocês. Pode ver que é o livro de Êxodo aberto. Quando Moisés nasceu, quando ele nasceu, era obrigatório jogar as crianças na água e as crianças morrerem afogadas. Horrível e triste, né? Correto. Então, Deus não permitiu que Moisés morresse, fazendo a família dele colocar ele dentro de um cesto, uma passagem muito conhecida na Bíblia, e ali sendo encontrado por a família do faraó, digamos assim. Resumindo a história, Moisés cresceu, não foi abortado, mas nasceu na época onde as crianças, filhos homens, eram obrigados a ser mortos por dois motivos. Porque os escravos estavam crescendo muito e o medo dos escravos fazerem uma rebelião e ali destruírem o exército do faraó. E outro motivo é porque tinha ali um burburino no ouvido do rei, que o próprio dia, você já sabe, estava colocando no ouvido dele. Então, Deus permitiu que Moisés não morresse. Ah, Gessé, mas você está comparando um afogamento de um neném, ou até mesmo a morte em espada dele, comparando com uma criança morrendo de 26 meses dentro do ventre? Estou. Porque dentro ou fora do ventre, o aborto é a morte de uma criança. É assassinato de uma criança. Vocês entendem a gravidade disso? Outra passagem que a gente encontra, vamos ver se eu acho aqui logo de primeira, eu que leio bastante a Bíblia, bastante aqui em Mateus. Opa, Mateus e Lucas. Aqui, o livro de Lucas aberto. Aqui no livro de Mateus. Mas o que tem a ver, Jessé, é o livro de Mateus, que fala sobre o discípulo. Livro de Mateus, livro de Lucas. Pois é, não sei se vocês sabem, Jesus quase foi morto, quase foi abortado, na verdade, com uma espada enfiada dentro da barriga de Maria. E quando Jesus nasceu, tentaram matar ele. É uma passagem também muito conhecida na Bíblia, né, por se falar dos discípulos da história de Jesus. Porque quando Jesus nasceu, no ouvido do rei, chegou também um burburino, alguma coisa no ouvido dele, ou até mesmo afirmações de que viria um salvador. Aqueles magos dele falavam que havia um salvador que ia acabar com o reinado do rei, que ia ser a salvação do povo de Israel. Tudo bem, veio realmente Salvador, que foi Jesus Cristo. Jesus quase foi abortado. Imagina se Jesus Cristo tivesse sido abortado. Claro, né, que foi permissão de Deus dele não ter sido abortado. Mas se Deus não tivesse envolvido, não teríamos Jesus Cristo. Porque lá era normal ou até mesmo obrigatório o aborto. Coisa que hoje em dia a normalização do aborto é um absurdo. E toda vez que na Bíblia, eu poderia até citar outros exemplos, que na Bíblia, que é normal o aborto, ou até mesmo que é obrigatório, Deus intervir. Ah, isso aí, então me dá um exemplo de que não é obrigatório, isso é normal. Vários exemplos ali no livro de Josué.
quando uma mulher tenta matar o seu filho. Ele já era nascido, GC, mas qual a diferença? Naquela época não tinha pílula pra tomar, não tinha essas coisas pra você fazer. Você não podia simplesmente pegar uma faca e enfiar na barriga e matar seu neném. Ou melhor, magos naquela época que tinham mulheres grávidas faziam isso para adorar os seus deuses. O sacrifício de mulheres grávidas com nenéns dentro era a coisa mais linda para o povo que acreditava em deuses, tinha mente fraca e corrompida. Então, esses são os exemplos, ou seja, o que a Bíblia diz sobre o aborto. Se toda vez que é normal ou até mesmo obrigatório o aborto na Bíblia, Deus intervir, significa que é um absurdo, que Deus tem que vir e falar: gente, pelo amor de Deus, se vocês estão assim dispostos a assassinar uma criança, qual pecado maior vocês vão poder cometer? Esse é uma, assim, qual mal mais você vai poder cometer se vocês estão dispostos a assassinar uma criança como se fosse algo normal? Então, se toda vez que na Bíblia é para ser permitido o aborto, Deus chega e fala isso, a Bíblia é totalmente contra o aborto, assim como esperado. Então, se você que é de esquerda e você acredita no aborto, parabéns, você não é um cristão. Se você que é cristão, é de esquerda e defende essa ideologia, parabéns, você é um idiota.